Eu recebi recentemente esse vídeo e te convido a analisá-lo junto comigo. É um vídeo que eu não consegui achar sem essas legendas engraçadinhas que o pessoal colocou, mas o foco não são elas. Então tenta prestar atenção no movimento, né? Em como a pessoa se desloca no espaço. Aqui vocês veem a Simone Tebet, né? Chegando na cerimônia onde ela vai ser empossada como ministra. Algumas reações de algumas pessoas, mas olha a tranquilidade com que ela caminha, com que ela vai até o palco, cumprimenta todo mundo, ela deixa a bolsa com uma pessoa, passeia. Para algumas pessoas foi um pouco chocante a forma com que ela se moveu, mas é porque ela tem muita experiência em ambientes de poder desde sempre. E o comentário que veio junto com esse vídeo foi o seguinte: esse vídeo da Tebet exemplificando aquela sua ideia de que quem é rico desde sempre tem mais facilidade com grandes ocasiões. Sim, e esse vídeo com esse comentário me lembrou uma cena de Game of Thrones da série que me marcou muito e foi quando eu comecei a pensar de forma mais estruturada sobre essa questão dos acessos aos ambientes de poder e do privilégio que é você ter acesso a esses ambientes. Então vamos olhar essa cena juntos? Esse personagem que tá com a cabeça raspada, ele vem de uma vida miserável, né? Ele era muito pobre e hoje ele consegue frequentar a realeza. O outro personagem que tá com ele é um príncipe, filho de um rei. Aconteceu um monte de coisa, eles tiveram que fugir para um outro estado, para uma outra cidade, e eles estão juntos lá tendo essa conversa. Eles estão conversando e esse personagem que tem a cabeça raspada fala assim: olha, do jeito que tá não dá para ficar, nós vamos ter que fazer alguma coisa para se virar aqui. E o príncipe fala: não, tá tudo bem aqui, nós somos meros mercadores, ninguém vai reconhecer a gente aqui. E aí o outro balança a cabeça e fala: não, você caminha como uma pessoa rica. Aí ele fala: você gastou muito tempo analisando como as pessoas ricas agem? E ele fala: você caminha como se as pedras desse pavimento fossem sua propriedade. Quando eu era criança, eu costumava roubar pessoas como você. E a partir dessa cena, e eu espero que você também tenha tido essa impressão, eu comecei a perceber como as pessoas se locomovem no espaço. Também estudei movimento do corpo, umas aulas e tal, mas como tem pessoas que caminham como se o mundo fosse delas, como se elas fossem donas de tudo, tranquilas, como se elas fizessem parte de tudo, e pessoas que caminham acanhadas, como se elas não pertencessem ao espaço, como se aquilo não fosse delas, sendo que o espaço público é de todo mundo, mas elas não se sentem parte daquilo. E não é porque elas não querem se sentir parte, é porque elas são intencionalmente excluídas. E eu quero falar especialmente com a branquitude aqui. Eu e você, nós brancos, que temos um fenótipo reconhecido como branco. Fenótipo é assim, a aparência externa, as pessoas vão olhar pra gente e vão dizer: é uma pessoa branca, que muitas vezes temos dificuldade de entender esses conceitos, de entender que até caminhar em determinados espaços, falar determinadas coisas é uma questão de privilégio. Um dia eu treinei o presidente de uma empresa para um fórum que ele ia participar, um negócio super importante, e era um cara bem legal, e ele dizia o seguinte: que o brasileiro não precisa ter aula de empreendedorismo, que ele sabe se virar como ninguém. Enquanto ele corta cabelo, ele já vende uma roupa para a pessoa, ele já tem um lanche, ele sabe atender um cliente, ele sabe vender o que ele não tem é capital. Então ele tinha microcrédito, ele emprestava pequenas quantias para pessoas que não necessariamente têm como comprovar que vão pagar, porque elas são empreendedores muito pequeninos mesmo, sabe? Que tem uma banquinha, que tem uma barraca, enfim. E nessa apresentação nós decidimos levar uma dessas pessoas, que tinha sido cliente dessa empresa, para demonstrar o quanto aquele microcrédito fazia diferença num negócio daquele tamanho tão pequeno. Para isso, o motorista foi buscá-la lá na comunidade onde ela vive, bem periférica, bem afastada do centro de São Paulo, e trouxe ela para o local da apresentação, que é o Instituto Tomi-Ontaki, em Pinheiros, aqui em São Paulo. Esse instituto é num prédio super conhecido, é um lugar muito bacana, lindo, que tem várias exposições, aberto ao público. E eu fiquei responsável por essa moça do momento que ela chegou ao momento que ela ia entrar na apresentação. Então primeiro apresentei para ela o espaço onde ela ia se apresentar, o palco, porque estava tendo várias coisas e o dono lá da empresa estava lá assistindo as outras apresentações. Então eu fiquei com ela por ali e falei: vamos tomar um café. E tem um café lá no instituto. Sentamos, mas tudo era desconfortável. Tudo era desconfortável porque era um café chique, vamos colocar assim, entre aspas, vocês tentarem imaginar aí, essa palavra é difícil, mas tentem imaginar. Tudo extremamente caro ali dentro, claro, ela estava sendo minha convidada, mas não era confortável a cadeira, não era confortável ficar ali, ela estava num desconforto extremo. E não é porque ela não quer ficar confortável, o espaço expulsa as pessoas, ele não é feito para a pessoa se sentir confortável. Aí que tá a questão. As cores do ambiente, o jeito que você acessa eles, os seguranças, como eles estão vestidos, a postura deles,
Tudo aquilo informa para várias pessoas, brasileiras e brasileiros, que essas pessoas não são bem-vindas, que elas não terão acesso, que aquilo não é para elas. Eu acho que a gente acabou saindo de lá, indo para um outro lugar ali perto. Era para ela estar se sentindo super bem, uma rainha, não era para ela estar desconfortável ali. E a gente teve que procurar um outro lugar. Corta para, eu faço muito isso no vídeo, corta para, próxima história. Tô jantando com um amigo meu num restaurante aqui perto de casa, que eu frequento sempre, popular, nada chique, e ele pediu um macarrão à bolonhesa. Quando ele comeu a primeira garfada do macarrão, ele fez, nossa, que apimentado. Eu falei, quer que eu chamo o garçom, que eu conheço os garçons, sempre vou lá, né? Ele, não, tudo bem, acho que eu peguei uma pimenta aqui. Deu mais uma garfada, ficou até vermelho. Eu falei, não, deixa o garçom, cara. Chamei o garçom, falei, olha, tá muito apimentado. Aí o garçom, não vai pimenta nesse macarrão, é o que a gente serve para criança, inclusive. Eu falei, se ele está dizendo que está apimentado, é porque tá apimentado. Aí ele pegou e chamou um outro, eles são bem divertidos assim, e falou, ô fulano, esse macarrão vai pimenta? Não vai, né? Aí ele falou, vai bastante, vai essa pimenta vermelha aí, essa dedo de moça. Ele falou, sério? Nossa, me desculpa, escolhe outro que eu trago para o senhor. Aí ele escolheu outro, o prato veio super rapidinho. Depois ele veio se desculpar, o primeiro garçom, falando que ele não sabia e que realmente estava apimentado, que todo mundo provou, que muitos deles não sabiam que ia tanta pimenta naquele macarrão, enfim. E aí esse amigo olhou para mim e disse, Sheila, eu aprendo muito com você, porque eu jamais voltaria a comida. A frase dele foi, eu jamais pediria para voltar a comida. E ele é um colega negro. Sou eu que aprendo com ele, na verdade. Porque eu nunca vi isso como uma questão de privilégio. Como a pessoa vai me avaliar se eu fizer uma reclamação ou se ele fizer uma reclamação? E aí eu estava contando essa história do macarrão à bolonhesa para uma outra amiga negra e ela disse, eu também, jamais, nunca vou pedir para voltar comida no restaurante. Até isso é um privilégio. Mas eles que não sabem se expressar. Não, gente, não é assim. Quem é julgado a vida inteira por tudo o que faz, em cada ambiente que entra, como alguém que não é pertencente àquele lugar ou que não deveria estar ali ou coisas assim, sabe exatamente o que significa levantar a voz e falar alguma coisa. Eu fiz um vídeo ano passado que vocês curtiram muito, falaram muito do vídeo, que foi quando eu estava no correio e eles só aceitavam dinheiro e eu não tinha. E aí eu perguntei, gente, quem pode me ajudar? E falei que isso era uma questão de ser branca, porque como é que eu chego no meio e falo, gente, quem pode me ajudar? Isso era um privilégio branco. E muitas pessoas concordaram, porque é mesmo. Não é só eu saber me expressar, é eu ter uma posição social numa sociedade racista. Tudo nesse país é sobre raça. Quando você fala frases do tipo, somos todos iguais, eu não vejo cores, é uma bobagem, né? É como o Mourão falando que não existe racismo no Brasil, porque quando ele tinha, 20 anos, ele foi para os Estados Unidos, estudou lá, e lá sim é que tinha racismo. A gente acaba passando essa vergonha no crédito, no débito, de todas as formas. Então não vamos passar vergonha, a gente precisa entender que tudo nesse país é sobre raça, e tudo tem a ver com condição financeira principalmente, mas especialmente sobre raça. E que esse país foi forjado, ele foi construído pelas pessoas negras. A gente só tem riquezas porque essas pessoas vieram para cá, raptadas, traficadas. E ao contrário do que muitos de nós brancos pensamos, os negros que foram trazidos para cá à força eram muito especializados. Não eram pessoas que não tinham profissão, pelo contrário, a manufatura da cana-de-açúcar no Brasil só evoluiu porque eles trouxeram pessoas especialistas nisso. Trouxeram cozinheiras, trouxeram construtores, trouxeram especialistas em plantação, especialistas em cana-de-açúcar. Trouxeram mestres nas suas áreas para vir para cá e por isso nosso país é rico do jeito que é. Por isso ele se desenvolveu do jeito que se desenvolveu. Então nós devemos e muito a essas pessoas. Mas não fui eu que escravizei as pessoas, mas o seu bisavô, o seu tataravô, e mesmo que você venha de uma família que não teve posses ou não teve esse tipo de coisa como eu, você tem privilégio só por causa da cor de sua pele. Reconhecer é o mínimo. Eu tive um namorado que trabalhou como empacotador de supermercado quando ele era jovenzinho, né? Em alguns lugares não tem. Aqui em São Paulo não tem uma pessoa que fica pondo as coisas na sacola, mas lá em Pato Branco, de onde eu venho, tem uns rapazes assim que ficam colocando as coisas na sacola. Trabalhou no estoque também. E ele me disse uma vez, nossa, era absurdo, porque às vezes chegavam pessoas de pijama para comprar coisa. Eu sou uma pessoa que às vezes desço com a calça do pijama no mercadinho aqui do lado de casa. Sheila, mas isso está errado? Não, não está errado, mas até isso é um privilégio. Ele, como um homem negro de pele retinta, de pele mais escura, jamais vai poder sair na rua desarrumado. Você não sabe o que era aquele homem.
era de uma arrumação pra gente sair. Eu levava 5 minutos, ele tava lá assim, belezando inteiro, mas era tudo impecável, camiseta, tênis, ele não podia, e não é, ele não queria, ele acostumou, mas ele não podia usar uma roupa mais velha, mais surrada, ou sair de qualquer jeito. Até isso é uma questão de privilégio. Isso é privilégio. Caminhar em determinados espaços, falar determinadas coisas, se vestir de determinada forma, tudo isso é privilégio. Se você não olha, você é capaz de passar a vida inteira numa bolha, sem ter noção do que acontece para além da sua bolha. Então vamos ficar mais esperto, estudar mais, perceber melhor os ambientes. Isso vai fazer a sua comunicação melhorar muito, e aqui é a prof de comunicação, a sua postura melhorar muito, e você vai compreender mais como as pessoas agem nos espaços e poder contribuir mais com as outras pessoas. Vamos junto? Eu sei que a gente consegue. É só estudar! E para isso, eu quero recomendar 2 coisas. Um vídeo que é um TED Talk da Carolina Nalon chamado Como Praticar Empatia em uma Sociedade Desigual, que vai explicar didaticamente essa questão do privilégio para nós brancos. E outro que é o podcast Projeto Querino. Para mim, é a coisa mais importante feita nos últimos 10 anos no Brasil. Deveria ser obrigatório em todas as escolas, de ensino médio, principalmente, até de ensino fundamental. Por favor, ouça, se você puder, tem o site Projeto Querino, também tem revista, enfim. Acompanhe, estude, porque é só reconhecendo a realidade que a gente pode mudar alguma coisa. E muito obrigada a você que me mandou o vídeo da Simone. Simone, obrigada por ter sido exemplo nesse caso. É muito bom que todos nós possamos caminhar livremente, com certeza, tranquilidade em todos os espaços, né?